Olá, bem-vindos a mais uma aula de instalações hidrossanitárias. Falaremos aqui sobre segurança contra incêndio. Saliento que essa aula é basicamente para a gente ter noção dos itens de segurança contra incêndio. E aqui a gente não vai encerrar esse assunto, que é um assunto muito longo e complexo, é mais uma introdução e quem se interessar, quem gostar, vai ter que estudar bastante por conta própria, né? Porque é impossível na nossa carga horária a gente encerrar o assunto segurança contra incêndio. Mas eu espero que essa aula ela dê as diretrizes necessárias, né, e dê o entendimento básico necessário para que você possa se aprofundar, caso seja da sua vontade. Então vamos lá. Segurança contra incêndio, ela em nenhuma hipótese pode ser negligenciada. Então, é de suma importância que se conheça quais são as legislações que disciplinam o assunto. Então, essas legislações, elas são principalmente estaduais, né? Então, as que vão dar detalhes de como tem que ser a segurança contra incêndio são legislações estaduais. E repetindo mais uma vez, o nosso objetivo quanto às instalações de combate a incêndio e pânico é de caráter introdutório, tá? Então, esse conhecimento ele deve ser complementado com a leitura das normas e das leis vigentes. Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar a elaborar um projeto ou documentação de combate a incêndio em pânico, né, de segurança contra incêndio, é a classificação, tá, da edificação. Então, a gente tem 3 grupos, né, de classificação. O primeiro grupo é o tipo de ocupação. Então, se vai ser um comércio, se vai ser uma residência, uma indústria e assim por diante. Então, a gente vai fazer essa primeira classificação, que é quanto ao tipo de ocupação. Então, a lei que vai disciplinar, né, essas classificações é a 4335 de 2013, uma lei estadual de Mato Grosso do Sul, e a gente vai classificar utilizando a tabela 1 dessa lei, tá? Então, a gente vai primeiro classificar a edificação quanto ao tipo de ocupação. A segunda classificação que a gente vai fazer, também consultando a lei 4335 de 2013, é quanto à altura, tá? Porque um edifício mais alto, uma edificação mais alta, com certeza é mais difícil de se combater o incêndio e também é mais difícil de se realizar a evacuação. Então, as medidas de combate a incêndio em pânico, né, as medidas de segurança contra incêndio, elas devem ser mais rigorosas quanto maior for a altura da edificação. Então, é importante que a gente classifique também a edificação quanto à altura. E depois a gente tem, olhando a tabela 3 da lei 4335, a carga de incêndio, né? Então, assim, o que vai ter nessa edificação que pode queimar, né? Isso nos dá uma ideia de maior ou menor dificuldade no combate a incêndio, e isso também vai nos dar diretrizes quanto aos itens de segurança que essa edificação deve ter. Então, relembrando, né, recapitulando, melhor dizendo, a gente tem 3 grandes classificações, que é quanto ao tipo de ocupação, quanto à altura e quanto à carga de incêndio. Bom, então a gente tem um trecho da lei da 4335, mais especificamente o artigo 10, e aqui ele cita onde que se aplica as exigências de segurança, né? As exigências de segurança. Então, onde que deve ser cumprida as exigências da lei 4335? Então, a gente tem que as construções, reformas, mudança de ocupação ou de uso, ampliação ou diminuição da área construída, aumento na altura, regularização de edificações, de ocupações temporárias, de instalações ou áreas de risco, montagem de instalações e de ocupações temporárias. Então, são todos esses itens, né, que vão indicar para a gente, né, onde que se aplica as medidas de segurança contra incêndio. Então, qualquer um desses a gente tem que fazer as medidas de segurança contra incêndio. Entretanto, a gente tem um parágrafo único que ele exclui as exigências de segurança contra incêndio
nos seguintes usos, né? Em edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares. Então, se eu tenho uma edificação em uma casa que é para uma única família, então eu não preciso seguir as exigências de segurança contra incêndio previstas na Lei 4335. E também residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista com até 2 pavimentos e que possuam acessos independentes. Então, são essas duas situações que vão abrir mão das medidas de segurança contra incêndio. O resto, tudo tem que ter. É obrigatório ter a segurança contra incêndio, as medidas de segurança contra incêndio. Agora, eu vou mostrar aqui o sistema Prevenir. Esse sistema Prevenir é um sistema do Bombeiro do Mato Grosso do Sul. Ele tem várias coisas aqui, inclusive videoaulas, alguns vídeos ensinando a fazer o envio de documentos e várias outras coisas. O endereço está ou na descrição do vídeo ou no sistema do Moodle, para vocês entrarem. Tem muito material interessante, tem modelo de desenho, tem todas as leis, todas as normas técnicas necessárias para se fazer a segurança contra incêndio, né? Então, é um portal bem interessante, né, para se acessar e ter conhecimento das coisas que existem lá. Inclusive, a lei do slide anterior, que é a Lei 4335, ela vai estar contida no sistema Prevenir. Então, eu vou abrir o sistema Prevenir aqui para a gente dar uma olhada. Então, a gente tem aqui o sistema Prevenir nesse endereço. Então, a gente tem as normas técnicas, as tabelas, as leis, vídeos explicativos e várias outras coisas aqui, tá? Então, eu recomendo que vocês naveguem nesse site e tirem o máximo de informação possível aqui, né? Tem como você consulta o andamento, você cadastra o responsável técnico, você elabora um PSCIP, que a gente vai ver o que é depois. Então, você consulta a Lei 4335, que é a lei da onde eu tirei o trecho do slide anterior. Enfim, é um bom lugar para os projetistas de instalações de combate a incêndio. Bom, então, basicamente, eu vou vou consultar aqui o sistema Prevenir, tá? Então eu posso vir, eu vou ter que fazer uma leitura de tudo, mas eu vou vir em normas técnicas, eu posso começar estudando os procedimentos administrativos, né? Então, os procedimentos administrativos, ele vai mostrar para a gente os tipos de documentos que a gente tem que apresentar, né? Então, assim, dependendo do tipo de edificação, eu vou ter vários documentos. Então, eu vou ter o PSCIP1, vou ter o PSCIP2, o PSCIP3 e o 4, tá? Então, o 1, basicamente, PSCIP significa Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então, se a edificação enquadrar no tipo 1, né, eu vou ter que fazer um sistema com a apresentação de um projeto técnico. Agora, se a edificação se enquadrar no tipo 2, eu vou ter que apresentar um projeto simplificado, um processo técnico simplificado. Nesse caso, eu não vou precisar apresentar um projeto técnico, né? É uma situação mais simples. Agora, se for do tipo 3, eu vou ter que apresentar um processo de segurança contra incêndio e pânico para instalação e ocupação temporária. E se for do tipo 4, eu vou ter que apresentar um processo de segurança contra incêndio e pânico para ocupação temporária em edificação permanente. Então, são 4 tipos, né? São 4 os tipos de processos de segurança contra incêndio. Alguns eu preciso apresentar projeto técnico e outros não. Então, é difícil fazer esse enquadramento, né? Obviamente, eu vou ter que ler essa norma técnica ela inteira. É um assunto longo, né? Que exige uma dedicação, mas eu fiz um fluxograma simples aqui, né? Para a gente ter uma noção de como que faz o enquadramento, né? E é mais para caráter introdutório, né? Esse fluxograma está longe de encerrar esse assunto. Então,
mais para a gente ter uma noção mesmo. Mas como que eu faço, né? Como que eu vou saber qual é o tipo de processo que eu vou ter que entregar? Processo de segurança contra incêndio e pânico tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer é analisar a área. Então se a área for acima de 900 metros quadrados, eu vou ter que apresentar o PSCIP tipo 1, ou seja, eu vou ter que apresentar um projeto técnico de combate a incêndio. E se a altura também for acima de 10 metros, aí eu vou ter que apresentar também o PSCIP tipo 1, ou seja, vou ter que fazer um projeto técnico. Agora, se a área e a altura for menor, né, do que esses limites de 900 e a altura menor que 10 metros, né, aí eu posso fazer um PSC tipo 2, que é um processo mais simples, né, que é o PTS, Processo Técnico Simplificado. Tá? Então, quanto à área e quanto à altura, eu sei quais são os documentos, né? Então, eu sei que se for do tipo 1, é uma série de documentos. Se for do tipo 2, né, eu vou poder fazer um processo mais simples, mais simplificado, e vai ter menos documentos, né? Então, tudo isso está contido na norma técnica de número 1, né, que se refere aos processos administrativos. Agora, se for uma instalação temporária, tá? Por exemplo, um circo é uma instalação temporária. Aí eu vou ter que apresentar o processo do tipo 3. E se for uma ocupação temporária em edificação permanente, o tipo 4. Então aqui tem, né, o significado, PSCIP, Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico, com apresentação de projeto técnico, e PTS, Processo Técnico Simplificado, sem necessidade de projeto técnico. Então, só reforçando, né, é importante fazer a leitura de toda a norma, de todos os detalhes, né, de documentos que tem que apresentar. Esse fluxograma foi mais para caráter introdutório, para a gente ter uma noção, né, de como se faz esse enquadramento. Então a gente tem na lei que um PSCIP ele deve ter, né? Então ele deve ter um formulário geral contra incêndio em pânico. Isso aí eu vou encontrar modelos lá no Sistema Prevenir. Vou ter que ter um memorial de construção, uma procuração do proprietário ou responsável pelo local, quando esse transferir o poder, né? Vou ter que pagar uma taxa, eu vou ter que ter anotação de responsabilidade técnica, vou ter que apresentar, né? Vou ter que apresentar documentos complementares, como memoriais de cálculo, de revenda de produtos químicos, vou ter a implantação e a planta baixa. Com as medidas de contra-incêndio também tem um anexo que vai mostrar como tem que ser essas plantas, né? As plantas de corte, de situação e implantação. Então, tudo isso vai compor um PSCIP, né? Então, são vários documentos que eles que vão compor o processo de segurança contra incêndio e pânico. O projeto é só mais um entre todos esses itens. Então, obviamente que num processo técnico mais simples, né? Num processo mais simples, se for uma edificação baixa, com uma pequena área, nesse caso eu vou poder abrir mão de alguns itens, tá? Então, o projeto, por exemplo, se eu enquadrar como uma edificação que não apresenta grandes riscos, eu vou poder abrir mão, por exemplo, desse item aqui. Então, o PTS, né, o Projeto Técnico Simplificado, ele vai ser composto por menos documentos e, basicamente, vocês vão ter que abrir a norma que se refere a processos administrativos que se encontra no Sistema Prevenir e ver quais são os documentos que devem ser apresentados quando se tratar de projeto técnico simplificado, processo técnico simplificado. Então, aqui a gente tem um exemplo de um projeto. Então, aqui a gente tem toda uma regra de simbologia, como tem que ser, o que significa cada item desse. E também tem uma norma, também encontrada no Sistema Prevenir, que se refere somente à simbologia, quais são as simbologias que devem ser utilizadas, né, num projeto. Então, aqui tem uma forma de apresentação, como que eu vou ter que apresentar o meu projeto técnico de combate a incêndio, né, minha planta, com todos os itens.
E mais exemplos de projetos, as especificações, as medidas das pinturas, como tem que ser a bomba instalada no reservatório de água fria, vários detalhes que deverão conter, né? Todos esses detalhes deverão fazer parte do projeto de segurança contra incêndio. Mas aí vem outra pergunta. Eu já sei que na minha edificação eu vou ter que apresentar o processo tipo 1, né? O PSCIP do tipo 1, ou seja, eu vou ter que fazer um projeto de segurança contra incêndio. Nesse caso, a minha edificação ela não se enquadrou no processo técnico simplificado e eu vou ter que elaborar um projeto. O que meu projeto ele precisa ter? Então eu também vou ter que fazer a classificação da residência, da edificação, né? Quanto ao uso, né? Eu vou, por exemplo, se for uma residencial unifamiliar, A1. Se for a coletiva, A3. Se for um hotel, B1. Então, são várias as classificações quanto ao uso. E na tabela 5, eu vou ter as exigências, né? Então, se a área for menor ou igual a 900 metros quadrados, com altura inferior a 10 metros, então eu tenho aqui nessa tabela o que precisa ter a minha edificação, né? Então, assim, eu tenho que ter sistema de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência, extintores. Então, basicamente, depois do enquadramento da edificação, eu vou olhar o que precisa ter na minha edificação, tá? Quais são as medidas de segurança que eu preciso adotar na minha edificação. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas, né? A gente tem que conhecer. Então a segurança contra incêndio, as medidas de segurança contra incêndio, elas obviamente vão evitar o surgimento do incêndio, também vão dificultar a sua propagação, vai possibilitar a extinção e vai propiciar proteção. Então a gente divide as medidas em ativas e passivas, né? As medidas ativas são de detecção, alarme, iluminação de emergência, extinção do fogo e sistema de sinalização. As passivas são meios de escape, compartimentação, proteção da estrutura e controle de materiais, né? Então, o extintor ele é bem comum, então ele tem que estar a uma altura padronizada, ele tem que ter um sistema de sinalização aqui com cores, né, no chão. Então ele pode ser de espuma, gás carbônico, pó químico, água pressurizadas e compostos halogenados, né? Então são esses, a depender da classe de incêndio que precisa ter, e vai depender do enquadramento da edificação também, vai ter um tipo específico de extintor, mas a gente precisa conhecer todos os extintores que existem, né? E são esses, né? Princípios mais utilizados. A depender também da classificação, pode ser que seja necessário o chuveiro sprinkler. O sprinkler é um chuveiro automático, ele é sensível à elevação de temperatura e tem uma norma específica de segurança, ou melhor, específica de sprinkler. E a rede de tubulação que compõe o chuveiro sprinkler deve ser em CPVC. Também pode ser o aço e o cobre, né? Não pode ser de PVC. A gente tem o mangotinho, que é uma mangueira semi-rígida, com uma válvula de abertura enrolada em um carretel. Então, dependendo também da classificação, pode ser que seja necessário utilizar o mangotinho. E tem uma série de itens que o mangotinho deve seguir, né? Como a pressão, qual a distância que o jato tem que alcançar e várias outras coisas. Também existe uma norma técnica específica para mangotinho hidrante, tá? Então tem que ler toda ela. É um assunto extenso e não tem como a gente encerrar esse assunto num curso de caráter introdutório. Então a gente também tem os hidrantes, né? Então os hidrantes, eles têm que ter algumas regras, eles têm que seguir algumas regras quanto à distância máxima em relação à porta, quanto à altura. Então ele pode ser instalado internamente, externamente. Tem as quantidades, né? Quantos hidrantes eu vou precisar na minha edificação. Tudo isso depende da correta classificação, né? Então tudo isso é previsto em norma. Tem também
o hidrante de recalque, né? O melhor, o hidrante ele exige um registro de recalque, que é onde o caminhão de bombeiro vai engatar uma mangueira para aumentar a pressão na rede de hidrante, né, em caso de incêndio. Então isso aqui é um prolongamento que vai até o passeio público. Em caso de incêndio, o bombeiro pode engatar a mangueira aqui e aumentar a pressão que existe no interior da edificação, e assim poder fazer mais usos de hidrante. Então isso também existe uma série de regras para o registro de recalque. Então a reserva de incêndio, né, é um tubo que sobe aqui na caixa d'água. Então até aqui, ó, basicamente eu vou ter a minha reserva de incêndio preservada, né? Então a reserva de incêndio ela tem que estar sempre disponível aqui. Então basicamente aqui essa tubulação vai sair para o combate a incêndio e na verdade aqui sai para o consumo, ou seja, pode acabar a água para o consumo normal, mas a reserva de incêndio vai estar sempre garantida, né? Porque são duas tubulações separadas. E essa que vai mais embaixo vai para o combate a incêndio. E essa aqui mais para cima vai para o consumo. Então eu vou sempre garantir a minha reserva de incêndio, independente do que aconteça, né? Tem que sempre preservar aqui a minha quantidade de água para combate a incêndio. Bom, é isso. Repetindo mais uma vez, foi uma aula de caráter introdutório, tem muita coisa a se aprofundar e quem se interessar, basta clicar no link do Sistema Prevenir, fazer a leitura das normas e mandar mensagem em caso de dúvida. Beleza? Obrigado pela atenção. Até a próxima.